Lembrando que todo primeiro dia de cada mês, todo primeiro domingo de cada mês, todo primeiro domingo de cada mês, o nosso culto, o culto ao Senhor será pela manhã, às 9 da manhã. Então aqui nós vamos celebrar ao Senhor, teremos a ceia, então não vai acontecer o culto à noite. Amém? Então, cuide em avisar, se você vê que alguém não veio hoje, e mandar mensagem avisando, olha, lembrando que o culto foi às 9 da manhã. Nos ajude, porque provavelmente hoje vai chegar gente aqui e não viu, não ouviu, não estava, então que nós possamos fazer a nossa parte, amém? Ano da conquista, eu vou continuar naquilo que nós falamos na quarta-feira e já vamos dar início à ceia do Senhor. Eu creio que todos nós na quarta-feira colocamos uma chave. Todos receberam a chave aqui? Alguém não recebeu a chave? Abaixa a mão. Quem não recebeu a chave aí? Tem chave aí? Então, ó, tem aqui algumas pessoas. Levanta, vê aí de cima primeiro, ó. Levanta bem a mão quem não recebeu a chave. Aí, ó. Certo? Essa chave é uma chave simbólica, ela não é uma chave mágica, é uma chavinha pequenininha que você deixa num lugar que você vai olhar todas as vezes para ela e lembrar que existe uma chave espiritual na sua mão. O poder da oração, o poder de você enxergar a palavra de Deus. Armas espirituais que a igreja vai estar entregando para você culto após culto, para que você venha destravar e ativar aquilo que já está no céu para a tua vida. Não é troca, não é barganha, é recebimento de promessa. Então, mediante isso, lembrando do ano da conquista, eu quero ler o versículo, o capítulo e o versículo qual nós estamos trabalhando nesse ano da conquista. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21, diz: eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Diga assim, esta terra. Diante de mim. Que terra é essa, querido? São as terras que você precisa conquistar. Eu não sei que tipo de terra você está precisando conquistar. As terras espirituais, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua saúde, nas suas finanças, eu não sei. Mas existem terras que nós precisamos. E fala assim, eu tenho que fazer a minha parte. Querido, para a gente, lembra que eu falei, para alcançar e conquistar essa terra, cada um de nós vai fazer a nossa parte. Eu não vou poder fazer a sua parte. Se a sua parte é a ligar a luz, faça. Porque através de você acender o interruptor ou acender a luz, todos aqui vão olhar e enxergar com clareza. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, o todo prosperará e avançará. Porque numa batalha de conquista de terras, ou até no exército, cada um tem a sua arma, sim ou não? Eu não vou poder atirar com a arma do Daniel e nem ele com a minha. Cada um vai cuidar da sua arma, cada um vai cuidar daquilo que você vai fazer, para que assim nós venhamos conquistar juntos o reino de Deus. Então aqui em Deuteronômio capítulo 1, versículo 21, diz que eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomam posse. Ele está dizendo o quê? Vão e tomam posse. E ele diz assim, tomam posse dessa terra como o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus pais falou. E ele diz, não tenham medo. E nem se assustem.
Eu não sei qual é a dificuldade, as trincheiras, as barreiras que você vai enfrentar esse ano. Mas eu quero dizer que Deus já deu a promessa. Vão e tomam posse, porque eu já dei a terra para você. Somente vocês vão se posicionar e não tenha medo. Não desanimem, porque o Senhor já deu a promessa. E interessante que esse versículo, quando ele diz assim, o Senhor, o seu Deus, diga assim, o meu Senhor, o meu Deus. Amém? Quando nós falamos assim, ó, o meu Senhor, o meu Deus, esta palavra, o Senhor, no original bíblico da palavra hebraica, a gente vai falar Adonai. Senhor aqui nessa passagem significa Adonai. E o que é Adonai? Adonai fala de Deus como governador. Você disse aí agora, o Senhor, o meu Deus. Eu quero dizer, o Adonai, esse Senhor é o que governa a tua vida, é o que governa a tua casa, é o que governa as tuas ações. Ele tem que ser o governador desta terra que você vai conquistar em nome de Jesus. Quando nós dizemos esse Senhor e Adonai, no original quer dizer soberano. E que ele tem autoridade legítima sobre você. Eu quero dizer, ele tem autoridade legítima sobre o teu problema. O problema, lembra que eu falei, ó? Olha bem, o problema não é o problema. O problema é que você está colocando o foco no problema. O problema está sendo maior do que o soberano. O problema está sendo maior do que o governador. O problema está sendo maior do que a autoridade sobre a sua vida. Mas Adonai, ele está governando nesta manhã a sua vida, a sua casa, a sua família. Moisés não estava dando uma sugestão para o povo na hora que ele escreveu e falou. Moisés, ele não sugeria ao povo. Ele estava declarando um decreto do governo. Quando ele fala Adonai, ele está chamando Deus de governador. E ele está falando para o povo o seguinte: aqui está um decreto do governo das nossas vidas. Aquele que governa todas as coisas já colocou a terra diante de você. Aleluia! É promessa. É promessa. Ele já colocou a terra diante de nós. A conquista começa em mim. A conquista começa em você. A conquista começa em nós. E antes de possuir a terra, eu quero dizer algo para você. Antes do povo possuir a terra, antes de você possuir a terra, você precisa reconhecer quem governa essa terra. Porque a conquista, ela não é uma emoção passageira. A conquista, ela é uma submissão. Ela é uma obediência. Ela não é negociável. O que você tem feito? Eu estou dando esse resumo da palavra que foi dada quarta-feira para que você refresque. Interessante, cadê os legados que estavam aqui semana passada, quarta-feira? Cadê? Vocês escreveram a palavra. Fique de pé, o legado. E a palavra que vocês escreveram, enquanto eu ministrava, eles estavam anotando. Eu quero dar os parabéns para cada um de vocês, porque vocês foram resposta de oração para mim. Porque se vocês entenderam e escreveram legitimamente a palavra que foi ministrada, significa que vocês estavam atentos àquilo que estava sendo ministrado. Então eu louvo a Deus. Por quê? Se muitos não ouviram, vocês seis, fizeram e receberam na íntegra. E foi através de vocês que o Senhor falou: repita, reforce, ressignifique a palavra. Continue assim. Pode se assentar. E eles falaram de 4 pilares que estavam sendo falados aqui. Se eu perguntar para você, um dos pilares talvez você não lembre, mas as crianças lembram. Vocês lembram um pilar? Um pilar era a presença.
Para nós conquistarmos as terras, nós precisamos primeiramente nos posicionar diante de Deus. Nós precisamos ter a presença de Deus nas nossas vidas. Presença é um posicionamento. Deus, ele não vai habitar na sua vida na dúvida. Então creia, tenha a presença dele com você. O segundo pilar foi que eu falei, a fé. A fé. Então eu paro de negociar os meus limites. Eu tenho que ter fé além da justificativa que eu dou. Por exemplo, não, eu tenho fé, mas eu acho que isso não é para mim. Você já anulou. Ah, não, eu tenho fé, eu tenho, mas sabe o que acontece? Eu tenho medo de ir. Você já anulou, você pôs limite para o poder de Deus na sua vida. Ah, eu tenho fé, mas eu vou pedir para o fulano orar por mim. Para de limitar o poder de Deus na sua vida. Porque quando nós temos fé, nós dizemos para a montanha, saia daqui, ela vai para lá. Quando nós temos fé, nós falamos para o problema, você está encerrado em nome de Jesus e ele está encerrado. Quando nós temos fé, nós dizemos para a enfermidade que há cura e há cura naquele momento. Então deixa o Senhor te usar na fé que ele derramou sobre você. Não limita a fé. Terceiro pilar, o altar. O altar é algo muito importante, queridos. O altar é você priorizar Deus acima de tudo. Se Deus governa, ele tem que ser prioridade. Que o Senhor seja prioridade na sua vida. Sabe o que acontece? Agora eu vou até falar algo, queridos. Eu nunca cheguei aqui na igreja, por mais cansada que eu estivesse, olha que a gente trabalha, né? Trabalhamos ou não trabalhamos? Olha, esse final de ano a gente está trabalhando muito. Mas eu nunca cheguei, mesmo cansada, eu e o apóstolo, eu nunca cheguei aqui e vocês me viram, está aqui o Ministério de Louvor, vocês ficam claramente olhando para mim. Você já me viu dormindo? Abrindo a boca? Com sono? Desanimada? Chateada? Aborrecida? Brava sim, aqui, né? Mas eu nunca me viu. E eu chego na igreja... Você vai entregar de noite ou o que seja, você entrega, você já chega cansado, com sono, você vai estar entregando o resto para Deus. Se você estivesse assistindo uma Netflix, você estaria bem. Se você estivesse assistindo uma televisão, você estaria lá feliz da vida, comendo, vamos assistir a próxima. E às vezes na igreja, às vezes para ir buscar e priorizar a Deus, você já entrega cansado, com sono. Eu vi muitos. Vocês viram também? Você já viu? Viu, né? Você não está no meio, né? Graças a Deus. Sabe, priorizar Deus, eu não vou chegar aqui, eu posso trabalhar o dia inteiro, mas eu tenho que chegar aqui e dizer, Senhor, agora eu vou entregar o que é do Senhor devidamente. O Senhor merece o meu melhor. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Então, priorizar Deus, ele é a gente entregar com alegria. Mesmo cansado, mesmo com dor, que eu já cheguei aqui, o apóstolo com dor, mas a gente entrega com alegria. Então, colocar o Senhor. Mateus 6,33 diz, busque primeiro o reino de Deus. Então a conquista começa em mim quando Deus volta a ser o centro da minha vida. Mas não é de faz de conta. Ser o centro da nossa vida é o centro no pensar, no agir e no falar. E o último pilar, a palavra. A palavra que enche o meu coração é a palavra de Deus. E eu tenho que ver a palavra que sai da minha boca. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da fala, no poder da língua. Às vezes a gente tem medo de um bandido que vai te dar um tiro e você morrer. Eu quero dizer algo para você. Se o seu coração estiver cheio do amor de Deus, o teu corpo pode estar morto, mas você vai estar na glória e a sua vida vai ser eterna. A palavra de Deus também, eu usei um versículo que diz assim, aquele que consegue governar a sua fala, governa uma cidade. Aquele que consegue governar a fala, governa uma cidade. É horrível nós estarmos no meio, assim, de gente que vai falando, desgovernadamente, e não fala uma palavra que é dedicada ao Senhor. E depois a gente tem que ouvir a pessoa, não, eu vou pedir para Deus o resto que deu. Então, o último pilar, a palavra.
Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Amém? Então toda fala, tudo que você for falar, pergunte: o que Jesus falaria nessa situação no meu lugar? Deus amplia territórios para quem se submete ao governo deles. Eu quero dizer algo para você. Antes de perguntar se você vai conquistar o céu, a pergunta é: quem governa a sua vida? Pergunte para você: Senhor, quem está governando a minha vida? Quando eu governo o que está ao meu alcance, quando eu faço a minha parte, Deus nos dá todos os territórios, porque Ele passa a governar o que é dele. Que esta palavra venha fazer sentido para você. Eu quero dizer algo para esta palavra que foi ministrada quarta e que está sendo agora revista hoje, ela já chegou aí no seu celular, no aplicativo. Ela virou um devocional, o primeiro devocional da apóstola. Então, para a glória de Deus, esses dias eu busquei isso do Senhor. Então, se você não tem nenhum devocional para fazer, se você não sabe, ele é dinâmico, você vai conseguir escrever. Entre no aplicativo e dá para você ler no seu celular e fazer um caderninho, que eu amo caderno, né? Faça um caderninho com o seu devocional diário. Eu já comecei o meu novo caderno do ano da conquista. Comece um caderno. Eu tenho um caderno por ano, imagina, desde que eu me converti. Faça o seu caderno. Faça do seu caderno o diário com Deus. Nós vamos ministrar, o apóstolo vai ministrar a ceia do Senhor agora. Vê a área da sua vida que o Senhor precisa governar. Se é a sua fala, a sua forma de falar. Se você não tem priorizado Deus, se é a sua fé. Se você não tem buscado a presença do Senhor. Quem vai participar da ceia do Senhor hoje? Todos vão comer do pão, todos, sem exceção. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor Jesus, Ele é o corpo da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e nós somos o membro. Então, se nós somos o membro deste corpo, se nós somos o membro da igreja, Jesus não deixará que nós venhamos passar fome. Ele morreu e Ele deu o pão para todos aqueles. Ele multiplicou o pão na multidão. Então todos vão comer do pão. E o suco? Todos vão beber do suco. Todos que desceram as águas reconheceram Jesus como Senhor e Salvador publicamente. Aquele que ainda não fez isso vai ganhar também um cálice com a uva, porque é da uva que se extrai o suco ou vinho. Então todos nós vamos participar da ceia do Senhor como primícia de entrega. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada pela dedicação de cada um que aqui está. Pelos dízimos, pelas ofertas, pelas primícias, pelo serviço, pelos líderes, pelos membros, por você falar de Jesus lá fora e por nós multiplicarmos as pessoas, porque esse ano estas cadeiras elas vão ser cheias de pessoas em nome de Jesus. Este é um território que você que está aqui precisa fazer, como que 2 pessoas ocupem essas 2 cadeiras. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, enquanto o ministério de louvor, eles vão cantar, louvar e adorar ao Senhor. Feche seus olhos com verdade nesta manhã, com entrega. Converse com o Senhor agora e veja qual área da sua vida
você precisa deixar Deus governar para que você conquiste o território que você está pedindo. Eu preciso de um avivamento espiritual. Então o Senhor, Ele precisa conquistar esse território na sua vida. Eu preciso de um avivamento no meu casamento. Então coloque diante do Senhor para que Ele governe e permita que você conquiste. Então vai, enquanto o louvor vai estar tocando, o apóstolo vai orar agora pelos elementos. Você pode permanecer sentado. Na hora que nós formos trocar o cálice e comer, aí nós vamos ficar de pé. Enquanto você estiver sentado com o seu cálice e com o seu pão na mão, faça desse tempo um tempo de meditação, um tempo de reflexão na sua vida. Porque no momento que que o apóstolo for ministrar a bênção, aí nós vamos ficar de pé. Enquanto isso, ele vai orar pelos elementos aqui e nós vamos louvar.